Bom dia a todos. Eu vou fazer uma contextualizada inicial, espero fazer uns 15 minutos só, depois chamo o Salvador para a gente começar a bater papo. E a ideia qual é? A ideia é falar de estratégia e depois, quando o Salvador vier para frente, a gente começa a falar dos casos reais, de como que a gente bota isso que vocês aprenderam a manhã inteira em prática. Nós dois somos pessoas práticas, né? E eu, o tempo todo, fico pensando em como é que a gente usa as coisas para fazer a empresa competir melhor. E o Salvador é um grande implantador, cara, um executivo sensacional que consegue transformar coisas muito complicadas, muito complexas em realidade. Então, vou fazer a contextualização mais conceitual e depois com ele a gente faz a parte mais prática, efetivamente. Bom, o Marcelo mandou esse slide pronto pra gente, falou, esse aqui é o título da palestra, entendeu? Amigo, sabe, brother? Falei assim, preciso dar uma palestra com esse título aqui, 40 minutos. Aí a gente ficou olhando para esse título, uns 40 minutos. Falei assim, ok, então tá. Então o que a gente tem que explicar é como que a aprendizagem 4.0 gera diferencial competitivo. Então tá, daqui eu consigo pegar. Vamos falar de competição. O que a gente vai falar é o seguinte, bom, eu tenho um processo, né, que é o processo de aprendizagem 4.0, vocês já ouviram um montão hoje de manhã, sobre todas as características, né, morfológicas dele, e que eu acho legal, mas não acho o mais legal. O mais legal dessa história, seguramente, é a coisa dos fluxos alucinados de conhecimento, né, que é um fluxo misturando o outro, misturando o outro, misturando o outro, misturando o outro, e a gente não sabe onde é que a gente está indo, né, e conhecimento novo fica velho em 2 semanas e tendência vira lixo em 3 semanas, e a gente fica no meio dessa história. Essa é a parte divertida. A parte divertida é o que é que faz sentido aprender, o que é que faz sentido combinar com o que a gente faz com isso, né? E essa é a educação 4.0. A gente não vai falar de educação 4.0, a gente vai falar como é que a gente usa a educação 4.0 para competir, porque essa é a parte importante. Aqui tem uma defesa importante pra caramba, que é o seguinte: o mundo competitivo mudou. Quem mudou o mundo competitivo foram as startups, né? Então, com um monte de tecnologias ao longo dos últimos 30 anos, essas empresas vieram lá de baixo e se transformaram nas empresas mais valiosas do mundo. Das 10 empresas mais valiosas do mundo hoje, 7 são ex-startups de tecnologia, não é? Essas empresas, muito mais que criar tecnologia, elas recriaram a economia como a gente conhece ela. Elas fizeram a gente se relacionar com o mundo de uma forma diferente. A gente compra, é atendido, a gente faz tudo por aqui hoje em dia. E todas as empresas têm que estar aqui ou elas não estão em lugar nenhum. E essas empresas, para serem geridas, elas são geridas de uma forma muito diferente. Por um dado muito bacana, porque eu não sei se vocês sabem. Alguém aqui sabe o que tinha lá em Berkeley, antes de ser Berkeley, antes de ter uma universidade, o que tinha ali? Alguém sabe o que tinha lá? Não? Tinha um gramadão e um monte de hippie em cima, fumando maconha e fazendo amor livre. É um troço sensacional, entendeu? Aquela região da Califórnia era um lugar sensacional. Aquilo ali é o berço da contracultura, né? E o berço da contracultura virou o Vale do Silício. E falei assim, o que tem uma coisa a ver com a outra? É o seguinte, esses caras já nasceram e começaram suas empresas sem nenhum apego pelo status quo. Eles não tinham nenhum respeito pelas empresas existentes daquela época. Eles não tinham nada que prendesse eles à forma como os negócios eram feitos antes. Eles começaram a criar formas novas de fazer negócio. Eles fazem experimentos o tempo todo sobre como as empresas devem ser. Então tem que ter fã dentro das empresas, tem que ter holocracia dentro das empresas, tem que ter democracia dentro das empresas, tem que ter experimentação dentro das empresas. Essas ideias não vieram do nada, essas vieram de um profundo desrespeito de como as empresas deveriam ser. E aqui começou uma coisa nova. E seria só um experimento social se não tivesse tido imenso sucesso. Se eles não tivessem ganhado a guerra. Com essa postura, eles ganharam a guerra. Essa é a verdade dos fatos. Então, e desse grande experimento social, corporativo, etc., tal, nasceu todo um mundo novo de conhecimento. Esses caras leem outros livros, que a gente agora está começando a ler. Esses caras estudam outras coisas, esses caras pensam outras coisas, não é? E eles estão criando um mundo novo, empresas novas. E essas empresas competem de uma forma muito diferente. Eu já vou chegar onde tem que chegar, não se preocupem não, tá certo? Essas empresas são muito mais leves, muito mais abertas, muito mais rápidas. Elas crescem muito mais rápido, elas estão desafiando a gente de uma forma que a gente não acreditou que elas iam desafiar. E a gente tem que brigar contra elas se a gente quer sobreviver. Tá. Essas empresas têm uma conexão íntima entre inovação e estratégia. Não existe estratégia sem inovação, inovação sem estratégia.
Inovação não é um departamento. Inovação é o core da organização. Tá certo? E não existe estratégia sem inovação. Se não tem inovação, não é estratégia. É só um rollout de mercado maior. Tá? Essa é a primeira coisa que eles pensam. A segunda coisa que eles pensam, que é sensacional, é assim, eles o tempo todo pensam o que as pessoas aí fora estão sentindo. Qual que é o espírito da época? Qual que é o zeitgeist? Sabe? Esses caras é que pensam diversidade, esses caras que pensam em inclusão, esses caras que pensam o mercado, como a gente vai estruturando ele. Esses caras entendem a nossa alma, porque esse é o negócio deles. As empresas estabelecidas são muito ruins em perceber a alma do tempo. Eles são muito bons em perceber a alma do tempo. Esses caras o tempo todo estão olhando para fora, estão fazendo o que a gente chama de trend watching. Eles estão o tempo todo olhando em torno deles e falar assim, o que as pessoas estão fazendo? O que estão fazendo de benchmarking? Como que a competição está se estabelecendo? Framing? Quem está influenciando quem? Sabe? Quais são as tendências que estão virando realidade? Quais são as curvas de hype para cada tipo de tecnologia, de cada tipo de inovação que está surgindo? Eles não são arrogantes em achar que eles sabem qual é o caminho. Eles estão o tempo todo pesquisando qual é o caminho lá fora. Eles estão o tempo todo olhando lá para fora. Esses caras são centrados no consumidor. Mas quando fala centrado no consumidor, é de verdade. Eles analisam o consumidor com montanhas de dados o tempo todo. Eles analisam com os olhos humanos, não é planilha Excel. Eles analisam oceanos de informação com inteligência artificial, com algoritmos, sabe? Com machine learning. Eles sabem programar, eles sabem codificar. Nessas empresas, analistas de recursos humanos sabem usar Power BI e programa em Python. Sabe? É uma coisa engraçada, diferente, divertida de ver. Esses caras o tempo todo pensam em crescimento. Eles não estruturam nenhum processo para o tamanho que a empresa é hoje. Eles sempre estruturam o processo pensando que ela vai crescer ali na frente. E sabendo que a qualquer momento eles podem jogar o processo fora e começar de novo. E esses caras atuam em grupo. Eles nunca atuam sozinhos. Você nunca vê uma startup competir sozinha. Uma startup sempre vem com um bolinho de startup em volta dela. Sempre tem uns pequenos ecossistemas formados. Elas atuam sempre em ecossistema. Sempre que falta uma competência numa startup, o que ela faz? Ela procura outra que se combina e você tem a competência instalada. Aquilo que a gente faz de achar que quando eu não tenho uma competência, que eu tenho que contratar alguém, eu tenho que desenvolver, eu tenho que treinar, eu tenho que fazer isso e tal, eles não têm essa limitação. Até pode ser essa a solução, contratar alguém e treinar. Mas muito antes disso eles pensam, quem tem essa competência? Aonde que eu busco? Como é que eu trago aqui para dentro? Então o que aconteceu? A gente tem que competir com esses caras. Eles são competidores formidáveis. Né? Com essa dinâmica de competição, eles captam dinheiro barbaramente e criam empresas que competem violentamente com a gente. Como é que a gente compete com eles? E daí que nasceu a transformação digital. A transformação digital é uma resposta a isso. Transformação digital, o que que é? É a forma como as empresas estabelecidas, as nossas empresas, né, mimetizam as competências das startups. Por que que isso é importante? Porque o consumidor é o mesmo. O nosso consumidor e o consumidor da startup é exatamente o mesmo. E esse consumidor aprendeu o seguinte: eu pego o meu celular, eu clico numa app, eu compro em 1 minuto, se eu não receber, eu mando de volta, se eu quero ser atendido, eu aperto num botão, eu sou atendido em 30 segundos. Então, quando a gente falar para ele, não, veja bem, sua ligação é muito valiosa para nós, espere mais 7 minutos, você será atendido, e ele demora 25 minutos para escolher um negócio, 4 dias para receber, e se der errado, é um inferno para trocar, e se ele, sabe, e o que esse cara fala? Ele fala, eu não quero trabalhar com essa empresa. Eu não quero trabalhar com essa empresa. Eu aprendi que o mundo pode ser melhor. Então, o consumidor é o mesmo. Logo, a barra de expectativas é a mesma. Então, se a gente quer competir por esse consumidor, a gente tem que dar a ele o mesmo nível de experiência que essas empresas estão dando. E aí, então, bom, se a gente quer dar a mesma nível de experiência que elas estão dando, a gente tem que ter competências parecidas com as delas. Que competências são essas? Não é? O que muda na transformação digital? E aí, a primeira coisa que vem na mente sempre são os aspectos operacionais, né? Tecnologias, etc. E tal. E tudo bem, tem tecnologia sim, né? Tem ciência de dados, tem inteligência artificial, tem machine learning, tem coding, tem sim. As empresas têm que investir muito mais nesse troço aqui. E tem que comprar conhecimento, tem que comprar bases de dados, tem que comprar algoritmo, tem que comprar um negócio. Tem um monte de conhecimento aqui que tem que ser internalizado ou você realmente fica meio que fora do jogo.
né? E aqui é um barato, porque nada disso aqui praticamente se aprende na sala de aula, né? As faculdades de ciência de dados e tal dão um basicão, tá certo? O mais importante mesmo tá em pequenas escolas ou tá lá nos fóruns da internet, né? A molecada aprende mesmo lá nos fóruns da internet, trocando experiências e tal. A segunda coisa que acontece realmente é a automação radical, onde você tem a tecnologia de BPM, né, que é a de gestão de processos, e do outro lado você tem a robotização, né? A diferença entre as duas é o seguinte: aqui, de cada 100 pessoas, eu só demito 20. Ali, de cada 100 pessoas, eu só mantenho 20. Tá certo? É fácil entender a diferença das duas tecnologias. Tá? Aqui aquele lá é o job killer, aquele lá é o destruidor de empregos. Tá? E você tem que começar a experimentar com a automação, entender como funciona, entender o que você pode fazer, o que muda na vida das pessoas, quais são os skills novos que surgem, o que acontece. Quando você se move dessa automação, o que vai acontecer aqui dentro? O que vai acontecer com a gente? O que vai acontecer com as pessoas que ficam? Tá? E a terceira tecnologia são os playbooks, né? As empresas estabelecidas têm um vício muito interessante, é um vício, juro para vocês. É achar que a forma como vocês fazem as coisas é a melhor forma de fazer as coisas. Isso é um defeito mental, tá certo? É basicamente um defeito mental. Você achar que você criou a melhor forma de fazer alguma coisa, tá certo? É um vício mental, é uma arrogância sem limite, né? Milhões de pessoas no planeta, um montão de gente inteligente pensando, mas não, eu fui o cara brilhante que inventou a melhor forma de fazer alguma coisa. Desculpa, cara, a probabilidade de você estar errada é uma, né, em um montão. Quando a gente começa a falar em playbooks, é o seguinte: eu tenho que colocar uma máquina de vendas. Então, bicho, bota o processo de máquina de vendas, bota app1, bota app2, bota app3 e vambora. Eu tenho que colocar uma plataforma para gerir aprendizado, tem que botar um LMS, tem 7 LMS aqui, tem 8 processos, tem não sei o que, bota ela funcionar. Eu tenho que contratar uma plataforma de cursos, tem 4 plataformas, pega uma aí e coloca para funcionar. Assim, você para de achar que aquilo que você faz é o melhor de tudo e você passa a combinar, utilizar e combinar esses playbooks, essas táticas que estão aí fora, no mercado, disponíveis para você. E o que você começa a usar é Goopy, PimPeople, sabe? Você começa a usar as ferramentas, começa a combinar as ferramentas e fazer novas formas de combinar. E quando elas vão ficando velhas, você vai jogando fora e vai comprando novas. E o teu processo nunca é o melhor processo do mundo, mas também não é o pior. Tá certo? E ele vai mudando à medida que a tecnologia e os métodos vão evoluindo. Tá? E assim a empresa vai evoluindo, ela vai se recombinando o tempo todo. Essa é a parte fácil, tá? Data Science, Playbooks, automatização, essa é a parte fácil, né? Tem um montão de consultor, um montão de fornecedor de tecnologia para fazer esse troço. O difícil são os aspectos culturais, obviamente. Onde o primeiro é estratégia. Como que a gente desenha estratégia? Como é que eu trago para dentro da competência de ler o Zeitgeist? Como é que eu trago para dentro da competência de trend watching? Como é que eu trago para dentro da empresa a competência de inovação, de testar e errar? De testar e errar. Aqui a gente tolera erro. Todas as empresas falam que toleram erro. A maior parte delas demite quando você erra. Tá certo? Então, assim, você realmente tolera erro? Sabe? Estratégia de curto prazo. Experimentação, testagem. E toda estratégia tem que ter aquisição de competências. Não existe estratégia que seja inovadora se não requerer competências novas de fato. Senão não é só recombinação de alguma coisa. Então muda a forma de fazer estratégia. Muda o design da organização. Ele passa a ser o mais leve possível, sempre ao redor da vantagem competitiva que você tem. Tá? A pergunta não é mais o que eu posso terceirizar. É o que eu realmente preciso manter. Porque se eu não preciso manter, tchau. Vai para fora. E assim, não é só uma questão de pegar a caixinha de dentro e botar a caixinha para fora, tá? É experimentar com a forma da fronteira. Fazer Open Innovation, entender qual é a melhor forma de eu desenhar essa fronteira aqui. Qual é a melhor forma de eu trabalhar e qual é a melhor forma como eu posso me combinar com alguém lá fora para obter um resultado, né? Então você tem, o design fica absolutamente leve. Ensinar as pessoas a pensar dessa forma, esse é um desafio que vocês têm, muito real, muito real. O modelo de gestão muda também, no sentido em que ele não está mais baseado em um organograma, em padrões, em planejamento e controle, em grandes metas, etc. Ele está baseado em quais são as competências que a gente tem, quais são as pessoas chaves que estão aqui dentro, qual é a cultura que a gente tem que mantém esse troço vivo, funcionando e pulsando,
não é? Qual é o propósito que a gente tem e como é que a gente é agile, como é que a gente efetivamente transforma o mundo ao redor disso. Então o modelo de gestão é muito mais, como é que eu consigo gerar transformação rápida, testagem rápida, formas novas rápidas, e como é que eu consigo fazer isso sem enlouquecer todo mundo aqui dentro que está acostumado a andar devagarzinho há muitos anos e tal. A gestão de pessoas muda, obviamente, até porque as pessoas estão configuradas de uma forma muito diferente. Aquela coisa do líder que te ancora, que te dá paz, que te põe no colo, que te trata com carinho, etc. e tal. Ele passa a ser uma figura muito mais fluida, muito mais difícil. Aquelas paredes do escritório que me dão conforto, que me falam isso aqui é minha casa, etc. e tal, normalmente desaparecem, né? Então você começa a ter uma força de trabalho digital diferente, um local digital e uma forma de gerir pessoas digital também diferente. E as pessoas demoram para se acostumar a fazer esse negócio. E o que importa aqui é o seguinte, e aqui é que a defesa de por que ou a gente encontra uma forma nova de educar as pessoas, educação 4.0, ou a gente não consegue fazer a transformação digital. É que na hora que você embarca na transformação digital, você não sabe onde vai dar, entendeu? Você começa a desmontar a empresa. Você começa a desestruturar ela em busca de uma nova forma que não é uma forma, que é um fluxo. Então, o que vai acontecer o tempo todo é que a gente vai estar sempre inovando da forma de servir ao consumidor. Isso vai redesenhar processos, competências, sistemas, dados, etc. Tal, que vai permitir a gente inovar constantemente o modelo de negócio. Fluxos financeiros, fluxos de, formas de atendimento, formas de criar valor para acionistas, etc. Tal, que vão sempre inovar na organização. Então, formas novas de reestruturar o modelo de liderança, o modelo de gestão, o modelo de metas, o modelo de planejamento, que vai o tempo todo requerer novas competências. Sempre, o tempo todo. Novas competências, novas competências, novas competências. Que competências? Que competências eu vou precisar daqui a 3 ou 4 anos? Eu não sei. Eu não sei. O problema é esse. O problema é que eu simplesmente não sei. Até que eu entre no fluxo, entre no processo e perceba, eu não sei. Então, toda a forma como a gente pensou a educação até hoje, como fluxos formativos de longo prazo, etc., tal, esquece. Tá certo? Esquece. Vai entrar em fluxo junto com as outras coisas. Quando entrar em fluxo com as outras coisas, que a gente vai precisar? Formas novas de educar. E já é complicado o suficiente. Mas, principalmente, o que a gente vai precisar? Novas formas de pensar. Novos fluxos de pensamento. E aqui é que fica divertido, de fato. Tá certo? Então, sim, Marcial. Educação 4.0 é um diferencial competitivo para a transformação digital, tá certo? Sem isso não rola, não dá, tá certo? Por quê? Porque as coisas todas estão em fluxo o tempo todo. Eu não sei que cartas de competência eu vou precisar amanhã, tá certo? Amanhã eu te conto. E quando eu te contar, eu espero que você me dê uma solução, tá bom? E esse é o resumo executivo da história. Então, vou pedir para o Salvador vir aqui da frente. O Salvador tem uma bruta experiência. Eu queria só falar 5 minutinhos de 2 coisas que você falou aqui que eu concordo e queria dar um contexto que eu estou colocando um pouquinho também na cadeira de vocês, né? Uma é sobre a coisa da cultura, né? O quanto o que a gente está falando de transformação digital, desse mundo novo, quanto a cultura é importante. Vou contar uma história pessoal. E o segundo, eu fico me colocando sempre no lugar da grande empresa, né? Não sei, quantas pessoas aqui trabalham em empresas, grandes empresas e em startups? Bom, só pela diferença já vi que a startup é menor, né? Eu fico me colocando sempre no lugar de uma grande empresa. Eu falo, pô, legal, bacana, né? Eu preciso pensar diferente, eu preciso agora não saber para onde eu vou, mas eu tenho que pagar a conta no final do mês, tem um colégio das crianças, né? Quer dizer, então como é que você conjuga os problemas de curto prazo do mundo real, e que as pessoas têm, e todo mundo tem medo, né? Assim, um gerente de 50 anos tem medo. Mas como eu não vou saber para onde é que eu vou? Como eu vou ter que trabalhar de forma diferente? Pô, eu trabalho assim há 30 anos, foi o que me trouxe aqui. Cara, eu tenho medo, eu tenho que pagar conta, velho. Não é tão simples assim. Então, esses são 2 aspectos que eu acho que tem a ver com o que a gente está vivendo. Na questão cultural,
Uma reflexão que a gente fez no GPA, eu entrei no GPA em 2013, saí tem um mês, uma jornada combinada, né? Bacana, todo mundo amigo. Mas e quando eu entrei, eu cuidei da área de RH durante quase 5 anos e meio, até quando a gente começou a falar sobre o tema de transformação digital. E eu conversando com o presidente da companhia, ele falou, já seria legal a gente trazer uma pessoa do mercado para cuidar do tema de transformação digital. Porque, né, precisa de uma cabeça diferente, a gente precisa trazer alguém que, pense de forma... Né? E eu conversei com muitas pessoas de tecnologia. Eu, no meu papel de RH, recrutando alguém. Conversei com caras de startup, pessoas brilhantes, né? Pessoas que... E aí eu estava para fazer a proposta para um desses candidatos, com um cara muito bacana, com um background de tecnologia, com um background inovador, com tudo isso aí que o Daniel falou, né? Que a gente quer, né? E eu sentando com o presidente, ele falou, e aí? Estou com a proposta aqui para fazer para o cara. Eu não estou muito seguro. O que você acha? Perguntou para mim. Eu falei, olha, um cara bacana, mas ao menos que a gente ponha rodinhas ou botar alguém sênior do lado dele, ele não passa da 3ª semana. O neguinho vai comer ele, né, com palitinho. Porque você tem que movimentar numa empresa como o GPA, não são 2, 3, 4, são milhares de pessoas. Como é que você exercita a liderança numa empresa líder que tem milhares de pessoas, que tem capital aberto e tem que entregar resultado no quartil, que tem uma margem muito pequena? Não dá para dizer, agora vamos trabalhar de forma totalmente diferente, para tudo. Não dá para parar tudo. Tem a loja que abre amanhã. Como é que a gente faz? E ele falou, também estou com a mesma percepção. E a gente voltou para a Estaca Zero e começou a refletir o que a gente precisava mesmo. Eu falei, olha, eu acho que, e eu acredito que todas as empresas aqui têm algum tipo de iniciativa que já está testando algo desse mundo novo. Seja em RH, seja em finanças, seja no centro de serviço. No caso do GPA, tinha uma área de e-commerce que já tinha quase 20 anos. Tinha um programa de fidelidade mais antigo do Brasil, uma área de TI que vinha se transformando aos trancos e barrancos, uma pequena área de inovação, mas tudo isso espalhado pela companhia. Então, uma das coisas que a gente refletiu foi, assim a gente não vai aprender muita coisa, se a gente mantiver essas coisas muito bagunçadas na companhia. A gente tem que botar isso junto. Então, vamos criar esta área onde a gente traz todas essas competências juntas. Tô dentro. A outra a gente vai precisar integrar tudo isso, que não é só botar junto. Você tem que botar junto, integrar, trabalhar de forma diferente. E a gente precisa acelerar tudo isso e depois contaminar a companhia. Então tem que ser alguém que sente aqui e que tenha generosidade de trazer as pessoas para essa jornada. Porque as pessoas têm medo. Eu falei, concordo. E cada vez que ele ia falando, eu comecei a dar aquele frio na barriga. Eu falei, cara, eu tenho um candidato para você. Eu falei, quem? Eu. Eu falei, mas você topa? Eu falei, já não aguentava mais falar com o sindicato, já estava de saco cheio. Eu não falei isso para ele na hora, né? Eu falei, já não aguentava mais esse tema de RH. Eu falei, não, eu topo. Eu falei, você é o cara perfeito, né? E aí eu comecei a montar essa equipe e toquei durante um ano até passar para uma outra pessoa. Mas o aprendizado que eu acho que a gente teve, assim, é de que como é que você conjuga esse mundo novo com a necessidade de curto prazo? Como é que você conjuga a necessidade de você aprender com você entregar o resultado do dia, né? Daquele momento que você está vivendo? Isso, para mim, é o maior desafio. Toda vez que me perguntavam qual era o maior desafio na questão de transformação digital, eu falava que era execução. É como é que você garante uma execução que você olha para frente, você começa a testar, você começa a se transformar, mas você não disrupta a empresa e fica perdido nessa jornada, né? Então, você ter uma execução que você consiga trazer tudo isso e aprender durante o caminho, para mim, é decisivo. A outra coisa que eu acho também que é um tema que o Daniel falou, depois você explica para o pessoal o que é Zeitgeist, que eu também queria saber, né? Essa palavra vem em alemão, é alemão, não é isso? Depois você me explica. Mas dentro de execução, como é que você consegue garantir
tranquilidade, contexto e consistência nesse processo de transformação. Porque todas essas startups, todo mundo está ouvindo, elas vão se tornar empresas grandes. Algumas, nem todas, nem a maioria, provavelmente a minoria delas vão se tornar empresas grandes. E quando se tornarem empresas grandes, vão ter problemas de empresas grandes. Já não vai conseguir fazer aquele modelo. Agora, pega o cartão do pai para comprar o... Não dá mais, né? Uma Apple tem ação em bolsa, opera em mais de 100 países, ela tem uma estrutura muito parecida com qualquer incumbente. Mas ela lá atrás foi essa empresa de jovens hippies que fumavam ácido, né? Cheiravam coisas diferentes. Mas em algum momento virou uma grande corporação que tem quartil, que tem regras, que tem compliance. Então, como é que você também, como uma pequena empresa, se transforma, mas não perde a sua essência, né? Ou você continua inovando. Então, acho que tem um desafio. Estou colocando algumas provocações que eu vivi agora há pouco tempo, né? A Amazon, que é a empresa mais inovadora do mundo, hoje é uma grande corporação que opera muito parecido com qualquer grande corporação global. Tem as funções globais, tem os business partners regionais, tem compliance, tem processo, tem não sei o quê. Eu não sei quem já teve... Tem sindicato, né? Então, já não é mais uma empresa que dá para pegar o cartão do pai, sair comprando coisas, ter times completamente autogerenciáveis, né? Eles têm processos. Então, esse entender que a gente está passando, sim, por um momento de transformação, que a gente precisa mudar, eu acho que é legal. Eu acho que uma forma, por exemplo, já antecipando um pouco essa questão de aprendizado, que a gente estava aprendendo no GPA e que eu vejo uma forma de aprendizado muito bacana, é a troca com esses pequenos empresários, com essas pequenas empresas. Quando você coloca essas empresas juntas, isso é brilhante. Porque você traz a juventude, você traz as ideias novas, você traz aqueles profissionais que vão perguntar, mas por que você faz isso? E você é verdade, eu faço isso há 30 anos, nunca me perguntei por quê. Então é super útil. Como também é muito útil o cabelo branco para ajudar os jovens na execução, né? Então, uma forma que a gente vinha aprendendo muito dentro do GPA é trazer essas startups. Hoje tem mais de 30 startups espalhadas pela companhia, fazendo algum tipo de piloto. E eu achava isso um dos melhores treinamentos que a gente podia fazer. Porque é uma forma de qualquer executivo da companhia ter contato com alguém que está querendo mudar o mundo. Não que ele vá mudar o mundo. Provavelmente dessas 30, uma vai mudar o mundo. Mas é um processo de aprendizado muito bacana. Mas com isso, você olha para dentro e hoje, né, dentro do GPA, que é uma empresa de 40 bi listada em bolsa e tudo, você usa também um cartão corporativo para fazer pilotos. Ou tem um orçamento que a área não precisa pedir aprovação para ninguém e que vai conseguir investir 50, 60 mil reais em algum tipo de piloto. Quer dizer, são técnicas, são formas de startups dentro de uma empresa que ainda tem que entregar, né, a venda do dia, que ainda tem que botar a barriga no balcão, né? Então, eu acho que eu queria compartilhar um pouco essa é a minha grande inquietude, né? Quer dizer, como é que esse é um processo basicamente de cultura e execução. Esse é um processo que as pessoas têm muito medo, mas não é medo, é pavor, né? Porque tem pavor de não ter dinheiro no final do mês para, né, ser demitido e ser obsoleto. Que pior do que ser demitido é ser obsoleto, né? Porque quando você não se acha obsoleto, me demite, amanhã eu estou empregado. Agora, quando você se sente obsoleto, cara, é uma sensação de desespero. Você fica se escondendo atrás do banheiro, né, para ninguém te achar e não te demitir. Então, a necessidade dessas pessoas de se abrirem para o novo, de aprenderem, a gente tem que entender que, por outro lado, tem muito medo. E ninguém aprende com medo, né? Então, acho que um pouco do contexto que eu queria passar de uma experiência que eu vivi há pouco tempo. Então, primeiro, Zeitgeist significa... Zeitgeist é o espírito da época. Sabe esse negócio que você não pode mais fazer a piada de tiozão? Sim. Sabe? Que você não pode mais ofender as sensibilidades das pessoas? Que você não deveria, né, em público, ter políticos falando sobre questões de gênero e outras coisas e tal, porque isso efetivamente já não é mais aquilo, é o estado civilizatório ideal da sociedade. Esse é o Zeitgeist. Quando a gente fala assim,
isso está errado em relação àquilo que é a alma de um tempo. A alma de um tempo. Legal. Então, por que isso é importante para as startups? Porque, assim, muitas oportunidades futuras de negócio nascem quando o zeitgeist muda. Então, quando muda a sensibilidade, por exemplo, para a diversidade, a forma como a gente recruta muda. E aí várias oportunidades novas de operar diferente mudam. Se a gente começa a ficar preocupado com as pessoas que vão ficar obsoletas, tá certo? Isso gera oportunidade de vários negócios novos para tentar trabalhar com esse problema. Então, do zeitgeist nascem as necessidades, das grandes necessidades nascem os grandes negócios. E as startups fazem isso por método. Elas o tempo todo estão escavocando, né, esses espaços, tentando encontrar oportunidades. As empresas normalmente só entram neles quando eles já estão ocupados, estabelecidos. Então, zeitgeist. Agora é o seguinte, Legal. Você tem um monte de experiência bacana lá no GPA e em outras coisas que você fez antes, certo? Sobre esse tipo de educação. Como educar as pessoas para transformação, efetivamente. Você acabou de dar um exemplo bacana aqui, que é, né, bota executivos tradicionais para lidar com as startups e dessa dissonância cognitiva ali gera um monte de aprendizados bacanas para o cara. E gera também para os meninos também. Me conta outras. Fala do lab, fala das coisas que você fez. Eu acho que assim, tem uma empresa daquele tamanho, de varejo, tem dois tipos de formas de aprender. Uma é, óbvio, as quase 100 mil pessoas que estão na loja. São pessoas de baixa formação acadêmica, né? Quer dizer, que estão muitas começando a trabalhar. Então, você via ali um modelo de aprendizado muito mais que qualquer um que chegar lá vai reconhecer, né? Então, você tem onboarding, você tem algum treinamento em sala de aula, você tem shadowing, né? Vocês já viram aquelas... tem sempre uma caixa com uma caixa do lado ali ensinando para a pessoa, né? No on the job, no shadow. Então, você vai ver práticas mais convencionais de você passar conhecimento para o grande público. Agora, o que vem se transformando muito é o grupo de que agrega mais capital intelectual. São os 10 mil gestores, coordenadores, analistas. A forma desses caras aprenderem tem sido muito menos em sala de aula, tem sido muito mais, você usou uma palavra aqui que é trend setting, né? Quer dizer, eu acho que esse é um grupo que em qualquer área, qualquer projeto que a gente ia desenvolver, você tinha que trazer um pouco, bom, mas o que o mundo está fazendo sobre isso? Né? Eu acho que essa era uma prática que a gente começou a fazer. Falei, olha, ok, vamos falar sobre um novo processo de recrutamento. Vocês já aprenderam o que tem de boas práticas no mercado para a gente não precisar começar do zero? Cara, isso é uma belíssima forma de aprender, porque o que eu percebi é o seguinte, aí a educação, deve ter vários professores de educação de adulto aqui. Quer dizer, o adulto, principalmente no trabalho, ele só vai aprender aquilo que ele está desesperado, que ele precisa, assim, muito, né? Então, quando você precisa apresentar um projeto, que você precisa contar o que você aprendeu, o que existe de boas práticas, antes de você entrar no que a gente vai fazer, criar essa cultura, eu acho que é super útil e a gente fazia isso para todo o desenvolvimento de produto. Então, antes de desenvolver um produto, tinham duas coisas. Uma era ouvir o cliente, e eu acho que as empresas ouvem pouco, né? Todo mundo fala, não, cliente é importante, mas no fundo você está tão preso em processos que você gasta pouco tempo ouvindo literalmente o cliente. Então, por exemplo, em toda a parte lá do desenvolvimento de um produto digital, tinha uma fase e você era cobrado por gastar determinado tempo ouvindo literalmente o cliente na loja, né? Conversando, acessando pesquisa e tal. E a outra é o que o mundo está fazendo em relação àquilo, para você não precisar reinventar a roda. Eu acho que essa é uma das grandes formas de aprendizagem como esse grupo vinha aprendendo, né? A outra coisa era no próprio lab. A gente, na realidade, quando fala de lab, não tinha nada sofisticado, não. Era varejo, era uma sala bem simplesinha, com mesa e tal, e que a gente trazia pessoas bacanas para falar sobre diversos temas, desde mindfulness até inteligência artificial. E a gente começou a dar treinamentos também para todo mundo sobre design thinking, ou seja, dar ferramentas para as pessoas
para que elas aprendessem e conseguissem captar conhecimento em cada coisa que ela vinha desenvolvendo. Então, cara, eu acho que é um grupo que começou uma jornada. O que eu percebi assim de barreiras? Esse medo do novo, de principalmente essa faixa etária do 35 alto, né? 40, 50 do cara. Falei, putz, mas esse é um ambiente que eu tenho dificuldade de lidar. Eu fui criado no comando e controle. Como é que eu abro agora para a gente discutir um assunto, né? Tem um caso que eu queria te contar. Eu estou fazendo transformação digital de uma empresa na área comercial. E tem lá uma diretora comercial, 50 anos, 2 filhos adolescentes, morta de medo. A gente tem uma conversa engraçadíssima essa semana. Ela falou assim, Daniel, o que eu tenho que estudar? O que eu tenho que fazer, né? Porque eu estou morrendo de medo de ficar obsoleta, a gente está mudando todos os processos, todas as coisas assim e tal. Aí eu falei para ela, Adriana, no teu caso aqui, cara, é só presta atenção. Tá certo? O que você está aprendendo aqui nesse processo de transformação, estamos trazendo gente de fora, implantando software, implantando metodologia, implantando análise de dados, O que a gente está fazendo aqui é a melhor escola que você pode ter. Você não está percebendo, mas você vai sair dessa experiência uma executiva valiosa de vendas. Né? E ela preocupada com o que ela tinha que ler, o que ela tinha que estudar, se ela tinha que ir para a escola. Ela trouxe 2 cursos, né? Um da GV, um de Harvard. Você fala assim, você acha que eu devo fazer esses cursos aqui? Eu falei, olha, se quiser você pode fazer, mas o que você tem que fazer mesmo é entender no detalhe o que a gente está fazendo aqui. Você tem essa experiência lá, não tem? Tem. E a outra coisa que eu talvez esqueci de falar é a coisa do mentoring. Eu acho que nunca foi... Eu sempre acreditei no processo de mentoring e tal, de você ter alguém mais sênior ou alguém que já caminhou mais que você em algum determinado tipo de tema, que pode ser mais sênior ou nem tão sênior, né? Quer dizer, você pode ter um mentor mais júnior, e eu estou tendo agora até com várias startups que eu estou conversando, alguns estão me mentorando ao contrário, né? Eu estou aprendendo muita coisa com eles. Mas esse é um processo que a gente começou e eu acho que a gente acertou em alguma coisa que acho que tem um potencial muito grande, que eu comecei, por exemplo, a mentorar jovens, né? Na faixa dos 30, com grande potencial e tudo. E você via da ansiedade, que mesmo esses jovens que têm todas as bagagens para ter sucesso, é como eles terem sucesso dentro de um ambiente incumbente, de tendo que brigar por regras, né? Então, por exemplo, falava muito com mulheres, né? Principalmente, eu tinha algumas mentoras mulheres, eu tinha um programa lá de diversidade. E, pô, cara, eu não quero esse mundo corporativo. Esse mundo corporativo está podre, né? É muita política, é muito isso, é muita coisa. Eu falei, pô, mas legal, mas você não quer mudar o mundo? Eu quero. Será que não seria legal você mudar o mundo dentro de uma corporação? Porque de fora de uma corporação você está só abdicando de participar disso. E outras pessoas vão participar e isso vai se perenizar. Não seria uma forma de você transformar uma grande empresa e transformando essa grande empresa, você está transformando a sociedade num pensar diferente? Eu falei, pô, nunca tinha pensado sobre isso. Então, eu acho que tem uma importância de você espalhar esse conceito de mentoria, de apoio dentro de organizações, que eu acho que é uma forma de aprendizado, de troca muito rica, né? E principalmente da contexto, né? Porque há muita necessidade de contexto do que a gente está vivendo, né? E dar significado ao que está acontecendo ali naquele momento. Total. Né? Explicar, né? Olha o que está acontecendo, olha o que está acontecendo, Total. olha o que está acontecendo. Bom, jovens que vinham às vezes falar comigo, falavam, cara, mas eu há muito tempo que eu não faço um curso. Eu falei, cara, vamos pegar teu ciclo de aprendizagem do último ano. Você participou de uma viagem de benchmarking para a China. Isso é legal, hein? Você aprendeu um monte de coisa, aprende de verdade. Você participou de um projeto de desenvolvimento de uma solução, de um aplicativo de fidelidade que é líder do mercado. Pô, é verdade, participei, mas eu não fiz nenhum curso. Falei que isso aqui é mais curso que isso. Você dá aula agora para qualquer um sobre programas de fidelidade, sobre super apps. Mas é verdade, eu tenho todo esse contexto. O que você vai fazer numa aula? Né? Então, ainda, mesmo jovens, o conceito de você entrar numa sala de aula, né? Botar isso no currículo, ainda, cara, isso ainda está impregnado.
eu percebo que está mudando mais e percebo até, foi a moça que falou aqui antes, falou um pouco dessa autonomia, do cara botar dinheiro no aprendizado. Eu tenho visto isso muito. Garotos que vão botar dinheiro para aprender alguma coisa e tudo. Mas eu acho que nós vivemos, esse é o mundo que a gente vive. O mundo que a gente vive, exatamente. E assim, o trabalho de vocês é muito legal isso, né? De pensar assim, quais são os vários percursos possíveis. Né? Porque cada história da arrogância que achar que vocês sabem qual é a melhor forma de fazer as coisas, vocês não sabem. Ninguém sabe. Não é? Agora, se você engaja a pessoa ali, né? A Ana falou disso também, se engaja a pessoa em ela, o percurso de aprendizagem dela, e você se vê como alguém que vai oferecendo diversas soluções, blocos potenciais, etc. para a pessoa fazer, aí fica muito legal, Né? E você vai encontrar alguém para ajudar, né? A pensar junto. Porque você falou de um tema do Zeitgeist, que agora que eu entendi, né? Que todo mundo vai saber o que é, né? Mas como é que isso está mudando? Eu percebi isso, a gente conversando ali, eu percebi como é que isso está mudando a forma de eu educar essa base. Porque o varejo lida, não sei o tamanho das empresas aqui, mas o varejo lida com a base da sociedade, né? Você tem literalmente uma pirâmide do Brasil ali. E como você recebe muita gente, né? Por exemplo, uma caixa de supermercado que apanha do marido em casa. Mas dentro da empresa, ela se sente empoderada. Ela se sente, se o gerente falar mais alto com ela, ela sabe que o gerente vai ser advertido ou muitas vezes mandado embora. Então, o quanto isso foi importante no engajamento das pessoas, você falar sobre diversidade, falar sobre respeito, falar sobre entender o outro, falar sobre respeitar o diferente. E aí, de novo, foi um pouco de teste e aprendizado, mas a partir do momento que a gente começou a falar mais sobre diversidade com a base, tanto o engajamento cresceu quanto o turnover reduziu. E varejo, o turnover é sempre 2 dígitos altos, né? Mas o engajamento era da ordem de pouquinho 51, esse ano bateu 75. E se você for pensar assim, se tiver uma bala de prata, eu acho que foi um programa de respeito, de falar de diversidade, de falar de entender o outro, porque quando ele respeita o cliente, ele entende o cliente, ele ouve o cliente, então isso tem um círculo virtuoso muito bacana. Então eu acho que esse tema de... Vocês sabiam disso antes? Era uma hipótese? Não. Não era uma hipótese? Não era uma hipótese. Tá. A hipótese era de que, na realidade, a gente começou com um programa por conta de mulheres. Você olhava... E aí foi uma coisa que eu comecei porque eu já tinha sido diretor de RH. Eu conheço a Andréia, empresas. eu sei porque você começou. Eu conheço tua mulher, eu sei porque você começou. Mas assim, não, o que eu sempre achei é o seguinte, aí é uma coisa que uma tese minha, eu entrava numa empresa, eu pedia sempre me dá o cut da pesquisa de engajamento por mulheres. E eu sempre achei que as mulheres elas eram menos suscetíveis ao bullshit corporativo e falavam mais a verdade. Então eu conseguia, talvez através do cut das mulheres, identificar realmente o que a gente precisava tratar e que seria bom para todo mundo. Aí, enfim, não sei se está certo ou errado, mas para mim funcionou. E aí, quando eu cheguei no GPA, você tinha pouquíssimas mulheres em cargos de liderança. A gente tinha menos de 20% de mulheres em cargos de liderança. E eu achava, e aí a gente trouxe isso para o conselho e falei, olha, 70% do decision making de um supermercado é mulher, né? Então eu não posso ter homem branco, né, heterossexual tomando decisão, né? Tem que misturar isso aqui um pouco. E aí o Casino, que é um grupo francês, onde isso está muito trabalhando, ajudou bastante. Aí a gente começou a trabalhar mulheres. A gente percebeu que não era a questão só de mulheres, é um tema muito mais amplo, é um tema de respeito ao diferente, né? Porque mesmo dentro das mulheres tem várias cores, várias paletas de cores. Aí a gente lançou um programa que era o GPA Iguais, que o igual é ser diferente como todo mundo. E aí agora tem vários grupos de afinidades, começou... Agora, quanto mais evoluir o programa, e isso hoje, quando você pega a pesquisa de engajamento, é um dos principais fatores de engajamento da grande massa.
Porque o cara se sente respeitado, se sente um indivíduo, se sente olhado, né? Aqui eu posso ser o que eu sou, né? Sente vontade de melhorar, de estudar, de ir em frente. E aí eu vi uma correlação muito forte, porque às vezes a gente fala, porque diversidade é bacana, que aumenta a venda e tal, não sei o que. Eu já vi aquelas apresentações também. Eu vivi isso. Não acho que hoje diversidade é coisa de beijar esquilo e abraçar árvore. Eu acho que é uma coisa real, que principalmente quando você fala desse tipo de população, mexe o ponteiro, né? Então, eu acho que essa foi a grande mudança que a gente teve. Então, a gente incluía isso nos onboards, incluía isso no treinamento, incluía isso na comunicação, na forma das pessoas se relacionarem. E acho que isso foi um grande processo de aprendizado para a companhia como um todo, né? Legal. Isso é uma empresa amadurecendo em relação aos Zeitgeist. Exatamente, exatamente. Não é? Gente, assim, o nosso tempo estourou. O que você quer fazer, Marcelo? Você quer fazer uma pergunta? Salvador, você falou que as pessoas têm medo, né, dessa transformação. Então, eu lembro, né, de um dos casos, você falando do caixa de supermercado. Uhum. Né? Você estava mencionando a chegada dos caixas eletrônicos. Então, e o que você estava fazendo em relação a esse pessoal? Ou seja, não só eles, mas, né, você contou vários casos de perda de job por chegada da tecnologia. Uhum. Como é que você trabalhou isso lá? Eu acho que assim, não sei se a gente fez, eu acho que existe ainda o medo ali, né? Não é fácil, porque o cara sabe que aquele tipo de trabalho não vai acontecer mais. Mas uma coisa que a gente fez que está ajudando a levar isso para a ponta é, por exemplo, ter preocupações pequenas do tipo, toda a venda do e-commerce que cai na região daquela loja, cai para a loja. Então a loja percebe que a venda dela melhorou, mesmo que é uma venda virtual. Ele não participou diretamente daquilo, mas ele sente que o cliente dele está aumentando a cesta. A gente está contando isso para o cara da loja, explicando, olha, se o cliente vem só na sua loja, ele compra 100. Se ele vem na sua loja e ele compra no online, ele compra 150. Ele vai comprar na sua loja, no físico, ele vai comprar 80, mas ele passa a comprar mais na cesta completa. Pô, isso é bom. E esses 150, by the way, vai cair na sua loja. Então, são alguns incentivos que, de novo, o cara precisa pagar a conta. Não dá para ele só ver a venda da loja dele caindo e não fazer nada, né? Então, eu acho que essa é uma forma de você trazer todo mundo para o barco, né? É você integrar essas pessoas. E a outra coisa que só está acelerando muito é o tema da multifuncionalidade, né? E eu acho que teve uma coisa positiva, que é a legislação trabalhista começar a ficar um pouco mais flexível. Então, hoje, em todas as grandes redes de supermercados, você trabalha muito a questão da multifuncionalidade. Então, o cara é caixa, depois é estoquista, depois... Então, eu acho que isso é uma forma dele se sentir e falar, olha, tá bom, caixa pode acabar, mas eu vou fazer ainda outra coisa. Mas, como brasileiro, me preocupa big time. Porque número do GPA, esse era um grupo que em 2013 chegou a ter 164 mil funcionários, mais 35 mil terceiros. Quase, né? 200 mil. A venda total do grupo, ela permanece relativamente estável, crescendo um pouquinho e tal, momentos de crise. E hoje é uma empresa de 100 mil. Então, foram 64 mil postos de trabalho que não existem mais e a venda do grupo permanece crescendo. Então, teve muita automação em todos os processos. Por exemplo, RH, o centro de serviço chegou, quando eu comecei lá, chegou a ter quase 500 pessoas no centro, em 3 centros de serviço. Hoje é um centro de serviço para a companhia como um todo e tem umas 50, 40 pessoas. E a brincadeira que eu fazia com a gerente, eu falava, daqui a pouco vão ter 4 olhando o botão, botão vermelho, vai lá, manda um black belt para resolver, né? Eu acho que a gente vai chegar nesse nível de coisa. Então, chegou, ou seja, tinham 10 pessoas que faziam a inclusão e a exclusão de pessoas no plano de saúde.
Cara, isso é um tipo de atividade que tinham 10 pessoas, porque você tinha em torno de 3 a 4 mil pessoas que entravam no plano de saúde e 3 a 4 mil que saíam todo mês, né? Hoje é um robozinho. E não tem mais essa do cara chegar à noite no hospital e o nome está escrito Antônio Salvador com C cedilha. E aí você não conseguir ser atendido, né? Ou seja, não só melhorou a qualidade, melhorou a assertividade, faz mais rápido e 24/7. Isso é uma coisa real, investimento de peanuts. São modelos de automação muito simples que estão sendo implementados. Então, isso vai ser muito forte daqui para frente. Entender toda essa dinâmica e como é que você prepara grandes forças de trabalho, eu acho que é o desafio dessa sala aqui, né? Eu acho. É isso aí. Marcelo, você quer falar alguma coisa? Fernando? Então, pessoal, Daniel, Salvador, todos os professores, eu acho que vale a reflexão de olhar essa sala, ver que a gente tem 100 pessoas que representam o aprendizado corporativo brasileiro, fazer uma profunda reflexão sobre a capacidade de mudança que essas 100 pessoas têm juntas, ou de qual ambiente que a gente está inserido e qual propósito que a gente está vivendo hoje, seja pessoal, seja profissional. Eu espero que vocês saiam daqui hoje muito provocados a fazer alguma coisa diferente na semana que vem. Pessoal, muito obrigado por ter vindo, muito obrigado por estar com a gente. Até a próxima.